Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, trataremos de um assunto muito discutido ultimamente: linguagem inclusiva e gênero neutro em português. O que é a linguagem inclusiva? Quais são suas propostas? É o que nós veremos agora. Primeiramente, é preciso entender como funciona o gênero na língua. O gênero é puramente uma convenção, ou seja, não há uma relação entre gênero gramatical e sexo biológico. O gênero é uma convenção. Vejamos algumas provas disso. Primeiro, o gênero pode abranger tanto seres vivos quanto coisas. Por exemplo, o homem, a casa. O gênero também pode mudar conforme a língua. Mar, em português, é masculino, em francês, é feminino. Leite, em português, é masculino, em espanhol, é feminino. Outro detalhe: algumas palavras são sempre femininas, a testemunha, ou são sempre masculinas, o indivíduo, independentemente do sexo envolvido. Ou seja, a testemunha pode ser tanto um homem quanto uma mulher. E, por fim, apesar de termos uma regra geral, a desinência a terminação a para o feminino e a desinência o para o masculino, há outras situações que não obedecem a essa regra geral. Por exemplo, a bola, o poema. O poema, apesar de ter uma terminação a, ele é uma palavra classificada, categorizada como masculino. A tribo, o bolo, veja, a palavra tribo, apesar de ter a terminação o, também é uma palavra categorizada, classificada como feminina. E aí, a terminação e, que pode ser tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. A ponte, o dente. E ainda, palavras sem a terminação em vogal, terminadas em consoante, a mesma terminação com gêneros diferentes. O mar, a cor. Enfim, isso comprova que a questão do gênero na língua é uma categorização, é uma convenção. Não há a relação a priori entre gênero e o sexo biológico. Bom, mas o que é a linguagem inclusiva? A linguagem inclusiva, ela tenta combater o que ocorre normalmente na linguagem tradicional, que é o uso, o predomínio do uso do gênero masculino, ou, no caso de um grupo heterogêneo, quando há um grupo heterogêneo, ao uso genérico do masculino. Vejamos uma simulação. Num grupo composto de 4 mulheres e um homem, é dito: queridos, vocês serão promovidos. Então, veja, mesmo com o predomínio de mulheres, 4 mulheres e um homem, nós usamos o masculino como um uso genérico. Queridos, promovidos. Então, é justamente esse predomínio do masculino que a linguagem inclusiva tenta combater. E com isso, de que forma? Apresentando basicamente 2 propostas. A linguagem inclusiva apresenta a proposta da inclusão do feminino no discurso e também a inclusão do gênero neutro, ou seja, nem masculino, nem feminino. Mas vamos entender um pouco isso mais à frente. Lembrando que, para esse fenômeno, nós temos vários termos que normalmente são tratados ou como sinônimos ou como relacionados. Gênero neutro, linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem não sexista, neutralidade linguística, neutralidade da língua, neutralidade de gênero ou ainda uso inclusivo da linguagem. Vamos tratar da primeira proposta da linguagem inclusiva, que é incluir o gênero feminino no discurso. De que forma essa proposta ocorre? Basicamente, de 2 maneiras. Primeiro,
com marcação do feminino em nomes comuns de dois gêneros. Em vez de usar presidente tanto para homem quanto para mulher, aqui nós teríamos a marcação do feminino. Então, ficaria o presidente, a presidenta, o mestre, a mestra. Uma segunda maneira de incluir o feminino no discurso é fazer o uso de formas tanto femininas quanto masculinas, em vez do uso genérico do masculino. Então, em vez de simplesmente dizer para um grupo heterogêneo os alunos, eu enfatizaria também o gênero feminino, dizendo as alunas e os alunos, todas e todas, fazendo aí, portanto, a inclusão do gênero feminino. Agora, quanto à segunda proposta da linguagem inclusiva, que é incluir o gênero neutro na linguagem, isso ocorre, sobretudo, por uma demanda da comunidade LGBTQI+, né? As lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, assexuais e etc. É uma inclusão de grupos que não se identificam nem com o masculino, nem com o feminino. Por isso, daí a razão pela qual há essa reivindicação da inclusão do gênero neutro como uma forma de atender grupos que são marginalizados, grupos esses que não se identificam nem com o masculino, nem com o feminino, grupo esse chamado de gênero, há vários termos, gênero fluido, bigênero, pangênero, intersexo e etc. Né? Dentro dessa proposta da inclusão do gênero neutro, se daria de duas maneiras. Essa inclusão se daria de duas maneiras. Primeiro, pela inclusão de novas marcas no final de nomes e adjetivos. Então, em vez daquela regra geral de acrescentar a ou o, novas marcas seriam incluídas nos nomes e adjetivos. São elas três: X, arroba ou E. Então, em vez de amigo ou amiga, ficaria com essa terminação, substituindo o O e o A por X, arroba ou E. Né? Todos, todas, com a inclusão aí do X, arroba ou E. Dessa maneira. E uma segunda forma de incluir o gênero neutro, além da inclusão de novas formas no final de nomes, seria a alteração de base, alteração morfológica na base de pronomes e artigos. Então, em vez de ele, nele, dele, aquele, ou aquela, ou a, nós teríamos essa alteração morfológica na raiz, na base dos pronomes e artigos. Né? Por exemplo, ele, e aí, em vez de ela se lembrou, nós teríamos aqui esse gênero neutro por meio dessa alteração morfológica nos pronomes e artigos. Mas vejam que dentro dessas propostas da linguagem inclusiva, nós temos aí uma polêmica, né? Você tem prós e contras. Aqueles que defendem essas propostas e aqueles que são contrários a essas novas mudanças. Aqueles que ficam a favor dessa nova proposta argumentam que as marcas linguísticas refletem preconceitos sociais. Então, por exemplo, o predomínio do masculino normalmente resulta em machismo. Argumentam também um respeito à diversidade, à inclusão, a necessidade de incluir grupos marginalizados, como mulheres, intersexos e etc. Por outro lado, aqueles que são contrários a essa proposta da linguagem inclusiva argumentam que é preciso ter um combate à ideologia de gêneros. Argumentam que essa proposta estimula a homossexualidade. Argumentam também que, com base nessa
essa proposta não seria possível porque os programas, os softwares de leitura, as pessoas com deficiente visual, não são capazes de ler esses novos códigos. Então, esses softwares não conseguiriam fazer a codificação ou a decodificação desses novos códigos. E, por fim, o argumento maior daqueles que são contrários a essa proposta diz respeito à reforma ortográfica, né? Dizendo que novas grafias exigiriam um novo acordo ortográfico, né? Como no caso do internetês. Se você propõe uma nova forma de escrita, essa nova forma de escrita precisa ter uma reforma ortográfica. Então, segundo aqueles que são contrários a essa proposta, isso precisaria de um acordo ortográfico. Essa proposta também envolve uma polêmica, já que nós temos aí um envolvimento de valores, não só aspectos linguísticos, como já dito, né, que isso envolve uma questão da política linguística, exigindo uma nova reforma ortográfica, mas há, sobretudo, aspectos sociais envolvidos aí. A questão, por exemplo, de ideologia de gêneros, né, a relação aí, sobretudo, entre sexo biológico e os gêneros sociais, e a questão social maior se trata da luta dos grupos marginalizados, aí no caso a comunidade LGBTQIA+. Resumindo, então, a linguagem inclusiva propõe substituir o uso genérico do masculino por marcas linguísticas que incluam grupos marginalizados, como mulheres, intersexos e etc. Dentro da proposta da linguagem inclusiva, há 4 maneiras de se fazer essa nova inclusão, né, substituindo o gênero masculino por novas marcas. A primeira proposta é o uso da marcação do feminino em nomes comuns de 2 gêneros. Então, em vez do uso apenas de mestre, também se usaria mestre e mestra. Uma segunda proposta da linguagem inclusiva é o uso de formas femininas e masculinas, em vez do uso genérico do masculino. Então, em vez de apenas alunos, se usaria alunas e alunos, marcando aí também o gênero feminino. Uma terceira maneira, terceira proposta da linguagem inclusiva é a inclusão de novas marcas no final de nomes e adjetivos. Então, em vez do a e o o, novas marcas como o x, o arroba e o e, ficando desta maneira a terminação da palavra. E, por fim, uma quarta proposta da linguagem inclusiva é a alteração morfológica na raiz dos pronomes e artigos. Em vez de, por exemplo, ele, ficaria ile, desta maneira, né? Então, você tem aí uma alteração na base dos pronomes e artigos. É isso, pessoal. E a todos, uma excelente escrita.